Então, beleza, gente. Vamos começar oficial a nossa aula. Espero que esteja gravando o áudio. Acho que eu vou até deixar gravando o áudio aqui também. Pera aí. Alguém tem gravador de voz aí? Não, mas espera aí, que eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho no celular, Não, eu vou o baixar aqui próprio também. sistema. Sim. O meu também tinha, não sei o que aconteceu. E claro, né, é um sonho imaginar ter uma prática moderna tântrica, porque o budismo tântrico tibetano ele funciona muito para os dias de hoje. Porque assim, o método clássico budista Theravada, ele é conhecido como o caminho da renúncia, né? Então se você vira monge, você vai renunciar o samsara, vai sentar em meditação para ir embora do samsara. O que é ótimo para uma série de pessoas, tem muitas pessoas que conseguem se dar bem com esse tipo de visão, eu inclusive. Mas o budismo tântrico, né, tibetano, vajrayana, já é diferente. Em vez de você fugir da vida, você vai em direção à vida. Então, em vez de você dizer que as emoções são ruins, você vai em direção a fazer rituais tântricos para invocar aquelas emoções ruins e transformar aquelas emoções ruins em sabedoria. Então, daí já o budismo tântrico tibetano já é chamado do caminho da transformação. Então faz todo sentido. Para nós, inclusive, ocidentais, que adoramos comidinha quente, Os chuveirinho prazeres, quente, né? os prazeres, e que não estamos tão interessados em virar as costas completamente para a vida, né? E só ir sentar em meditação. Então os métodos tibetanos assim são ótimos para isso. Porém, se a gente se resolve ir num centro tibetano Vajrayana, e nós formos, se a gente for pessoas que não têm muita paciência para ir com calma, aprender o método, você vai chegar lá, você não vai entender nada. É mantras e mudras e visualização de deidade. Aí alguém diz pra gente que os budistas não acreditam em deuses, mas tá lá os tibetanos venerando deuses, mas não são deuses que existem fora da mente, é a própria qualidade. Então, assim, é cheio de coisa que pode deixar a pessoa confusa praticando Vajrayana. Então, assim, só para concluir o raciocínio, né, porque até faz parte da forma como eu trabalho com o budismo, eu sempre fui apaixonado pelo Vajrayana. Assim, para mim, a minha paixão é o budismo tibetano, sem dúvida. Mas eu lembro de praticá-lo muito tempo lá atrás, um pouco de Vajrayana, e não entender nada. Tipo, não é que não estava entendendo, mas era assim, me sentia um pouco religioso demais. Sabe quando você vai num lugar, você tipo, vou fazer isso aqui porque eu acho legal, mas não é como se eu soubesse o porquê que eu estava fazendo aquilo. Aí apareceu o Daniel Ingram, que me explicou uma forma pragmática, técnica, prática de trabalhar com o budismo clássico Theravada. E daí foi a primeira vez, inclusive, que eu vi um budismo que tinha, abre aspas, início, meio e fim. Né? Então, se você começar assim, você vai estar assim. Se você se aprofundar no treino, um dia você vai estar assado. Opa, nossa, é isso que eu quero. A gente gosta disso no Ocidente, né? Início, meio, fim. A visão oriental, às vezes, ela é mais circular, né? Nossa é linear, né? A gente quer um início, meio, fim. E daí eu me propus, eu falei, tá, então eu vou agora dar uma pausa no budismo tibetano e vou começar a trabalhar com o budismo clássico, os três treinos, que é o que a gente está estudando. Aí, com esse tempo acumulado que eu venho experimentando, testando, praticando, eu sinto que eu tenho mais base de meditação para agora esse ano tá voltando. Agora eu estou indo lá no Gompa, que é ali perto do Museu Oscar Niemeyer, e é tibetano, escola Nyingma. E daí agora eu tô lá, tô indo toda semana, tô rezando pra deidade, fazendo mudra, porque então tem muita gente que quer começar já no Zen, budismo, quer começar já no Vajrayana, e eu não acho que é errado. Mas às vezes são pessoas tipo assim, tipo o Adalton, que tinha aspiração, tipo o Adalton, né, que tem aspiração à meditação, mas nunca foi a fundo em entender conceitos. Aí a pessoa pode ir lá, vocês já foram no Zen budismo, por exemplo? Sentar em Nossa, eu ia zazen? semana passada, Você não foi? fui. Não Fui. foi? Não. Então,
O Zen é incrível, eu comecei no Zen. Oficialmente eu comecei no Zen. Só que para uma pessoa que está querendo meditação, às vezes, para acalmar, para relaxar, para começar a Uhum. conhecer essa espiritualidade asiática, o Zen é pior que o Vajrayana, porque o Zen eles vão dizer assim, o nosso método é que a gente vai sentar de frente para a parede e daí ele dá a explicação assim, daí você vai respirar e você vai deixar as coisas virem e deixar as coisas irem. Ponto final. Não é o que a gente está fazendo aqui, aquela coisa meticulosa, técnica, que é dos Theravadas. Os Theravadas são técnicos, meticulosos, científicos. Então, assim, para concluir o oficial, a gente ir para o tema da aula de hoje, né, que eu trouxe. Existem, de novo, Zen, Vajrayana, ou a gente podia resumir como escolas Mahayana do budismo, né? Essas escolas, elas são até chamadas de escolas não causais, né? São escolas que você, vamos dizer assim, você já está iluminado. Você só precisa descansar, reconhecer que você já está iluminado. Esse é o método. Aí o método Theravada, você não está iluminado, você tem que se esforçar, você tem que sentar, acumular horas na almofada, que é o que chamam de caminho causal. Quando diz caminho causal é que você vai criar causas, condições para despertar a tua mente. Enquanto que no budismo tibetano Zen, ele já começa num lugar de que você já está nesse lugar que você sonha estar, que é o despertar. Só que se você já começa já no caminho não causal, você pode virar algo que a gente encontra muito entre os ocidentais, que é tipo assim, eu sou o Buda, não preciso fazer nada. Daí é um cara que intelectualiza isso e ele não vai praticar nada de meditação, porque ele lê lá nos tibetanos que ele já está desperto, então aí ele vira um papagaio, não, eu estou desperto, eu sou um Buda, meditação é perca de tempo. Então eu diria assim, não, estude o Theravada, estude a meditação clássica, o budismo clássico, tenha uma firmeza para daí começar a se aventurar no Zen, no Vajrayana, porque senão as coisas ficam um pouco meio complexas para nossa mente ocidental. E daí, se você for pro Vajrayana e pro Zen, vá de verdade. Agora, o problema é que a gente vai, a gente não gosta de certa coisa da cultura. A gente, eu acho o Zen muito frio. Daí não vai dar certo mesmo, né? Você tem que ir lá no Zen e fazer o que os Zen estão te pedindo para fazer. Enfim, escolas, né? Escolas do budismo. Todas são incríveis, não tem dúvida. Então tá, então a gente vai continuar o nosso estudo aí da concentração. Hoje nós vamos falar. Aliás, você tá praticando? Tá, esse ano ou ainda não engatou, tá? Tô, eu nunca Tá? parei assim, É, não tenho mandado, nos né? relatos, né? Os relatos Uhum. muito, mas tô todo dia. Todo dia senta, Anapanasati, Sim, Narinas, aham. Meia hora, meia hora. mais ou menos. Tá bom, tá bom. Volta a relatar, acho que vai ser importante. Seus relatos estavam bem bons também. Eu tava Tá, te dando uns feedbacks, né? é, Isso é valioso. Então, beleza. Então, o que vai ajudar, inclusive, nos nossos relatos é o que eu quero trazer hoje, que é o que chama de 5 fatores do despertar. Desculpa, 5 faculdades espirituais. Existem os 5 fatores, mas são as 5 faculdades espirituais. Então, a gente realmente, como a gente vem percebendo, né, meditação é uma coisa que ela é muito abstrata, ela é invisível, ela é sutil, porque a gente está trabalhando com a mente. E a mente não tem cor, você não consegue pegar na mente, você não consegue guardar a mente no bolso e tirar a mente. Então a mente é uma coisa invisível. Mas a mente está o tempo todo acesa, né? Então é aí que está o paradoxo, né? Você não encontra a mente, mas ela está aqui fazendo você escutar sons, sentir cheiros, pensar pensamentos e assim por diante. E eu sou esse professor que fala, não, vocês têm que relatar para mim, né? Daí fica, e aí, o que eu vou relatar? Né? Como que eu vou relatar? Eu dou marcações, né? Cachoeira, concentração de acesso, pitch, beleza. Mas também, mesmo com os pontos de localização, pode surgir uma dúvida, né? No sentido de, tá, mas o que eu relato? Né? E as 5 faculdades espirituais, primeiro, elas servem, são parâmetros que vocês mesmos irão, através desses parâmetros, se autodiagnosticar do porquê que a prática de vocês está indo bem, por que a prática está indo mal,
Por que que você está numa semana sem interesse algum em meditação? Por que que do nada você está começando até a duvidar da meditação? Essas coisas acontecem no nosso caminho. Então esses parâmetros eles servem inicialmente para o praticante se autodiagnosticar e se perguntar: por que que eu estou indo bem? Por que que eu estou indo mal? Por que que eu estava um ano indo bem e agora parece que a minha meditação virou um cocô? Né? Então começa com o praticante. É uma forma dele ler as sessões dele de meditação e, claro, criar estratégias específicas para tentar resolver caso a meditação esteja ruim. Então, assim, se você se autodiagnostica e você percebe, não, minha meditação está ruim, as 5 faculdades espirituais são parâmetros para você dizer, opa, deixa eu ver o que está faltando na minha meditação e o que eu devo fazer para melhorar, né? Porque às vezes é misterioso, às vezes você está fazendo exercício físico, está dormindo bem, está sentando todo dia 30 minutos, mas daí do nada todas as sessões começam a ficar ruins. O que está acontecendo, né? E na meditação é genial que a meditação, por exemplo, lá no Vipassana, né? Você começa indo bem, 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 chega uma hora que começa a ficar muito ruim. Muito ruim. Não é para todos, mas geralmente fica muito ruim. E por incrível que pareça, ficar ruim nesse caso não é nem que você está regredindo. Significa que você está progredindo. Só que como nós não somos ensinados a teorizar a prática de meditação, não é todo lugar que você vai ter técnica, técnicas você tem, mas não é todo lugar que você vai ter estágios, mapas, descrições. O praticante pode acabar meio que achando que tipo assim, eu cheguei na fronteira final da meditação, não tem mais o que eu acessar, a coisa está toda ruim, vou parar de meditar, né? Eu já estou dizendo assim que o caminho ele vai ser tortuoso, ele vai subir, ele vai descer, daí ele vai se estabilizar, depois ele vai subir demais, aí vai ter um dia que você vai praticar tanto que você vai olhar, você vai se sentir como se você tivesse tomado um enteógeno de baixa potência, daí você vai, opa, eu acho que eu estou iluminado. Essas coisas acontecem, assim, ó, tipo, vão por mim. Realmente você pratica e chega uma hora que você anda e você fala, eu estou desperto. Eu não sei explicar o que significa isso, mas você se sente uma cognição diferenciada, assim, uma percepção diferenciada. E claro, você pode se fixar nisso também, e daí depois amanhã você acorda, você perde aquilo, e daí você, não, então eu vou parar de meditar. Então o que eu estou dizendo é que o caminho vai ser tortuoso, mas tem as 5 faculdades para a gente ajudar a equilibrar os parâmetros internos, externos, para que a prática continue a acontecer. Porque o que a gente quer de verdade é que a prática continue a acontecer. Que nem no Zen Budismo fala, se você está meditando e aparece um Buda luminoso na sua frente, você mata ele e continua a meditar. Isso é uma alegoria para tipo, você não ficar encantado demais com as coisas que vão aparecer. Porque nós ocidentais, a gente se encanta demais. Meu Deus, eu vi um Buda. Meu Deus, eu saí do corpo. Daí parece que a meditação é ver um Buda e sair do corpo. Não é. Né? Essas coisas elas acontecem como efeitos que vão surgindo. Mas vamos para 5 faculdades. Então, além de ajudar vocês a se autodiagnosticarem, ajuda vocês a relatarem para mim, que sou o professor de vocês, e ter mais pistas do porquê que você está meditando e não está indo tão bem, ou porquê que você está meditando e está indo muito bem. Então, espero que esse papo de hoje, né, ajude a gente a ter essa compreensão assim. Então, as 5 faculdades, a gente usa uma alegoria do carroceiro e do carroceiro que está guiando uma carroça numa estrada. Então são 5 faculdades, a gente diz assim, que as 2 rodas da frente da carroça são 2 faculdades espirituais, as 2 rodas de trás são outro par de faculdades espirituais, então você tem as 4 faculdades na carroça, e que são as rodas, que né, uma carroça vai andar só por causa se essas rodas estiverem ali lubrificadas, bem encaixadas. E a 5ª faculdade espiritual é o carroceiro.
né? Então a gente pode pensar assim, se uma faculdade estiver desbalanceada, a carroça vai ficar torta, porque uma roda vai estar frouxa, e o carroceiro não vai conseguir guiar direito essa carroça por essa estrada. Essa estrada é o nosso caminho, é o path, né, o caminho. Nossa, nossa, a nossa jornada meditativa. Então a gente quer que esse carroceiro esteja o melhor possível, com uma carroça boa, revisada, para que a jornada seja o melhor possível. Então, o nome dessas faculdades espirituais é concentração e energia, fé, sabedoria e atenção plena. Eu vou passar depois um texto para vocês, elaborando mais em cima. A gente vai pontuar brevemente. E eu diria que até quando a gente escuta de primeira vez, né? Concentração, energia, fé, sabedoria e atenção plena, parece que já tem um entendimento, né? Só de escutando as palavras, a gente vai entendendo. Ah, eu preciso de concentração. Ah, legal. Sim, preciso. Eu preciso de energia? Com certeza. Eu preciso de sabedoria? Claro, é isso que eu quero com essas aulas. Agora, eu preciso de fé? Aí começa a ficar meio fé, que palavra estranha. Minha mãe fala fé, que eu tenho que ter fé no Cristo. Sei lá, minha mãe fala isso. E daí atenção plena. Então, assim, como eu falei que são pares de rodas, o primeiro par é concentração e energia, e o segundo par é fé e sabedoria. Então vamos falar de fé e sabedoria. Fé, aqui, nesse contexto, pode ser traduzido como aspiração. E aspiração, para um budista ou para um praticante espiritual sério, é a moeda que está em jogo, é o ouro. Se você não tem aspiração em sentar em meditação, você não vai sentar em meditação. Você não vai querer conhecer a sua mente. Vocês dois têm aspiração. Vocês estão aqui comigo 7h30 da manhã, me escutando falar um monte de coisa, porque vocês têm aspiração, lá dentro de vocês, vocês sentem que se vocês aprenderem cada vez mais meditação, vai melhorar a vida de vocês, vai trazer realizações X, Y. Então, fé é acreditar que a prática, que o método vai te ajudar. Quando a gente toma refúgio lá no Buda, Dharma, Sangha, não é porque a gente está fazendo isso gratuitamente, né? Estou tomando refúgio Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, a gente não está achando que tem um Deus chamado Buda e palavras bonitas, Dharma, Sangha. Não, quando você se refugia no Buda, Dharma, Sangha, é que você tem fé nesse contexto histórico, dessa escola específica chamada budismo. Então, ter fé é estabelecer essa confiança na prática, porque essa confiança na prática é o que vai fazer você estar cansado e falar, não, mesmo cansado eu vou sentar, vou fazer o meu treino, vou relatar para o meu professor, porque eu sei que porque eu sei que isso me ajuda e eu sei que isso vai me ajudar se eu praticar mais ainda, se eu relatar mais ainda e se eu for progredindo nos estágios, nas visões e etc. E qual que é uma coisa interessante? Cada uma desses fatores tem um oposto, um contraste, um antônimo, né? Antônimo tá certo. Qual que é o contraste da fé? O ceticismo. Quando a gente está cético, você escuta um cara falar assim, não, a meditação, você pode pegar estágios chamados jhanas, que você vai se absorver e vai colapsar temporariamente a sensação de dualidade. Se você conta isso para uma pessoa cética, a pessoa vai falar, não, isso é besteira. Isso é viagem, isso aí é conversa para boi dormir. Né? Por exemplo, se você for conversar com um cara que tem só uma visão política de mundo, um comunista, né? O comunismo é incrível, né? A teoria do comunismo é incrível. Mas geralmente os comunistas, os militantes sociais, eles desconsideram a espiritualidade como mera crença que mantém o povo cego e enfim. Então, se você vai contar, por exemplo, para um comunista, eu já fiz isso, que existe o despertar, ele vai falar que isso é besteira, porque ele tem um fator, inclusive, do ceticismo.
Quer dizer que o ceticismo é ruim? Não, a gente tem que estar sempre céticos, porque o que mais tem na espiritualidade hoje em dia é conversa assim para boi dormir. Doideiras, viagem. Não, eu conversei com 200 ETs, os ETs me falaram que eu sou específico. Calma, né? Vamos por partes, calma, né? Mas aí que começa o raciocínio das faculdades espirituais que eu quero passar, que é muito importante, gente. Isso é muito importante. Porque isso vai levar você para qualquer prática que você for fazer de meditação, não só budista. Então você pode pensar assim, como que está a minha fé nessa semana? Como que está a minha aspiração? Ah, eu estou meio duvidoso, eu tô meio desencantado com a prática, né? Aí fica a pergunta, tá? Se você está desencantado e não está acreditando, está sentando sem aspiração, o que você pode fazer para aumentar a tua fé? O que você pode fazer para aumentar a tua aspiração? Ah, ler um livro budista, assistir um documentário, ir lá no Zen, sentar com uma galera diferente, vir para uma aula de meditação, conversar com o professor, Caio, não estou mais acreditando nessas paradas, não quero mais meditar. Por quê? O que está acontecendo? Então, esse é o primeiro parâmetro, sabe RPG, quando a gente jogaram RPG já, de videogame, Nunca joguei, mas tô ligada. no RPG você faz o teu personagem tem os atributos dele, né? Força, carisma, destreza. Assim, faculdades espirituais é exatamente isso. É os atributos que você tem que manter equilibrado para que a tua prática funcione de verdade. Então, o primeiro esquema, o primeiro fator é a fé. E, claro, os fatores podem estar exacerbados também. O que significa uma fé exacerbada? É a fé cega. É a fé que daí você acredita tanto, por exemplo, no budismo, tanto, que você começa a ficar meio dogmático demais. Você vai lá no Zen, alguém fala uma coisa meio merda pra você e você acredita porque, não, eu tenho que acreditar, porque foi um monge. Aí você começa a ficar com uma fé que as nossas tias católicas às vezes têm, que é uma fé que não tem uma investigação crítica por trás. Então a gente tem que manter a fé equilibrada. A primeira roda, fé. Porque se a fé estiver equilibrada, a outra roda, que é a sabedoria, vai estar equilibrada também. E se a fé estiver desequilibrada, a roda da sabedoria vai estar desequilibrada. Porque são pares de rodas, as faculdades espirituais, né? Então, se uma roda está meio frouxa, a outra roda vai sofrer também consequências. Sabedoria, aqui no caso, a gente vai estudar bastante no Vipassana isso, né? Mas sabedoria é ver as coisas como elas são. Não ver as coisas ou ver os acontecimentos da forma como eu gostaria que elas fossem. É muito diferente isso. É muito diferente. 98% das pessoas não entendem isso. Aliás, eu também, porque as pessoas sou eu, tá? Não estou dizendo que eu entendo. Nós não conseguimos direito entender como as coisas realmente são. Então é por isso que geralmente acontece uma coisa negativa com você e a primeira coisa que a nossa mente faz é dizer, eu não acredito. Né? Sei lá, minha mãe morreu. Imagina, é uma coisa difícil, mas vai acontecer. Minha mãe morreu, a primeira coisa que a gente faz é, eu não acredito. Ou você tem um vô de 98 anos que está nas últimas faz muito tempo, ele morre, daí todo mundo fala, meu Deus, eu não acredito. A gente dá risada agora, então, porque a gente entende aqui agora intelectualmente que, meu Deus, como nós humanos viajamos, né? Porque como que alguém com 98 anos que morre, a gente fica surpreso? Então, ter sabedoria é ver as coisas como elas são. Isso implica dá pra gente ficar horas e horas só conversando sobre isso. A gente até esboçou, né, por exemplo, a impermanência, a insatisfação, né? Então, quando você vê, você sabe que as coisas são impermanentes, você sabe que elas têm um período de validade. Então, o Lucas está lá numa festa e a festa está maravilhosa e vai acabar. Se ele tiver sabedoria, ele, acabou. Eu vou pegar o Uber e vou para casa descansar. Mas aí os amigos dele falam, não acredito, eu não quero, faz alguma coisa, não tem o que fazer. Acabou a festa. Então é esse ponto, né? Ver as coisas como elas são. E o que a gente menos quer com o nosso selfies é ver as coisas como elas são. A gente cria uma série de teorias. Às vezes, por exemplo, você é desculpa o termo, uma cuzona.
Você é uma cuzona, nojenta. Não é teu caso, mas... E daí alguém fala, mas por que que você é assim? Ah, é porque eu sou canceriano. Aí a gente cria uma teoria que talvez, né? Eu até gosto dos signos, eu acho que super encaixa em vários momentos. Mas às vezes ela só é uma cuzona. Ela tem que só ir pro psicólogo, né? Resolver essa coisa chata que ela tem. Então, sabedoria é ver as coisas como elas são. Ah, alguém te enganou? Não, acho que não. Acho que ele fez aquilo pelo meu bem. Não. Se você olhar bem, ele te enganou. Ponto final. Não precisa criar uma teoria. Então, praticar a meditação, inclusive, despertar, que nem a gente já falou aqui hoje, é ver as coisas como elas são. Porque quando você vê as coisas como elas são, você se percebe aterrado de verdade onde você está. E você daí vai estar pronto para o próximo passo, né? Para o próximo movimento. Enfim, viver a vida de uma forma melhor. Sabedoria em excesso. Sabedoria em excesso, você fica um chato. Que geralmente são aquelas pessoas. Você vira um chato e você pode ficar frio demais. Aí, por exemplo, você começa a praticar muito Vipassana e você começa a reconhecer que a realidade dos fenômenos é impermanente, insatisfatória e sem um eu por trás, sem um Lucas. O self não existe, o self é uma construção. Mas daí ela chega hoje e fala pra você, eu preciso desabafar, terminei meu namoro, tô muito triste. Aí você fala, mas tudo é impermanente, pô, tá triste por quê? Olha, ele tem uma visão de sabedoria, mas ele não tem compaixão, ele não tem sensibilidade. Então existe sabedoria em excesso também. Sabedoria é a visão, né? Como você olha para as coisas, aí você até instala uma visão mais sábia, mais espaçosa, mas tem que tomar cuidado, porque pode virar um chato de galocha, né? Um cara que não consegue nem estar em roda. Eu tive momentos assim, gente. Não nesse caso exagerado, mas de tipo assim, não conseguir estar mais em roda com os meus amigos que não estudam essas coisas. Já sentiram isso? Sim, super. Sei lá, você tem um interesse, enfim, na espiritualidade mesmo. Assim, não que eu estabeleci na minha cabeça que eu estava aqui e eles estavam aqui. Mas é tipo assim, tá numa roda e o papo é sobre BBB, e tipo, eu não consigo me interessar por isso. Olha assim. Sabe, eu não consigo nem fingir que eu me interesso por isso. Hoje em dia eu tô bem melhor. Assim. Hoje em dia eu super, tipo, vou transformar aquilo num meio habilidoso. Não, vou falar de BBB e vou ver as minhas reações, sabe? Então sabedoria pode estar em excesso e sabedoria em escassez, a gente imagina, né? É a ignorância. Ignorância não é burrice. Ignorância não é saber qual que é a fórmula de Bhaskara. Ignorância é se negar a ver as coisas como são. Então você tá lá no teu namoro e a tua namorada te atazana a vida e todo mundo fala pra você, não, tua namorada tá te enganando e tal, tal, tal. Aí não. Aí tá numa ignorância, não quer enxergar o que tá acontecendo. Então faz sentido nessas duas rodas, como elas compartilham. Se você tem aspiração em praticar e estudar, você vai desenvolver sabedoria. Se você tem sabedoria, você vai aumentar a tua aspiração cada vez mais. Porque quanto mais sabedoria você acessa na espiritualidade, mais aspiração você tem, mais fé você tem de continuar a praticar. Ok. Aí você tem lá, hoje é uma aula mais teórica, tá, gente? Leva tempo, enfim. E daí você tem a concentração e a energia. Energia meio que já quer dizer muito, né? Mas como que é ter uma energia equilibrada? Porque você pode, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho energia em excesso. Eu sou rajásico, né? Falando aquela questão dos gunas, da Ayurveda, né? Sou uma pessoa mais fogosa. Então, eu tenho energia em excesso e eu já me vi várias vezes meditando. Hoje em dia, inclusive, acontece muito. Eu tô respirando e eu tô assim, ó. Porque eu tenho muita energia e eu começo a me tensionar porque eu tô muito interessado em Anapanasati. Meu Deus, eu quero muito sentar. Aí quando eu vejo, eu tô tipo. Essa energia em excesso tá me fazendo ficar neurótico, inclusive, em querer chegar no lugar que eu quero chegar e praticar, porque eu sou. Eu chamo isso de síndrome de Hermione Granger. Lembra do Harry Potter? A Hermione não é essa pessoa, ela é ávida por leitura e por. Eu até brinco que o nome do filme deveria se chamar Hermione Granger, e não Harry Potter. Porque aqueles dois não fazem nada. Aqueles dois. É ela é o filme, né? E vocês devem conhecer pessoas, vocês nunca vão esquecer desse termo, que são consideradas chatas,
são consideradas irritantes porque são pessoas inteligentes, que gostam demais daquilo que fazem, só que talvez não sejam pessoas que vai estar na balada e vai estar no glamour. Ai, que pessoa incrível. Vocês conhecem? Eu conheço vários amigos assim que as pessoas falam, essa pessoa, ela é muito chata. Daí eu falo, não, ela não é chata, ela é inteligente, ela é ávida pelo que ela gosta, ela tem muita energia. É isso. Ela tem muita energia. Ela se expressa demais, inclusive. Então, a síndrome da Hermione Granger. Claro, a Hermione às vezes é chata, assim, não tem dúvida. Então, a gente tem que perceber qual minha concentração está em excesso. Geralmente, quando a nossa concentração está em excesso, a gente não está dormindo muito bem. A gente já dorme pouco, acorda desperto, está com excesso de energia. Geralmente, você vai sentir pesos nessa região, praticando Anapana, né? Porque você está com muita, muita energia. E o que a gente quer é ter uma energia moderada, uma energia equilibrada. E energia em escassez, né? Falta de energia, você tem uma mente torporizada. Aquela mente que não mantém a atenção plena, né? Você está meditando, aí vem um pensamento, você se identifica, começa a entrar naquele lugar de torpor, né? O torpor, que é você não está nem acordada, desperta e nem dormindo. É um meio termo. Começa a ter umas memórias, dores. Isso falta é uma baixa de energia. Os monges zen budistas tomam chá preto. O que tem no chá preto? Cafeína. Por que eles tomam cafeína? Para estabelecer uma energia massa para eles poderem sentar 4 horas da manhã em zazen. Né? Então, por exemplo, eu tomo café. Só que você não vai tomar uma garrafa de café antes de meditar. Você pode tomar uma xícara de café para dar um. A cafeína dá um mindfulness, dá uma atenção plena. Né? Aí, por exemplo, críticas, né? Pessoas que fumam cannabis e vão meditar. É incrível, a cannabis é sensorial, ela traz um monte de coisa ali boa, mas ela dá excesso de energia. Você sente, esse chakra aqui tá. Aí vem coisa, e vem o acesso, vem o pitch, você até consegue, mas você tá com excesso de energia. Não é indicado. Nossa, eu testei, não dá. Não é indicado. Não é 0% indicado. Ainda mais nesse contexto que a gente está. Se você quiser fazer um experimento aleatório, né, aí não tem problema, né? Fumou, senta ali, faz o que você quer fazer. Mas não coloque como um treino, como a gente vem treinando. Porque não é verdade. Você fica mais confuso do que com lucidez. E daí, às vezes, a energia em escassez pode ser que você não está fazendo exercício físico, você não está dormindo bem, você está com algum problema pessoal muito forte ali que está drenando tua energia. Então, essa aula de hoje é para apresentar esses fatores, esses parâmetros, para vocês já irem percebendo assim, olha, minha prática, eu não tenho fé alguma. Ou, cara, eu estou numa fase da vida que eu não estou conseguindo ter sabedoria. Eu estou me negando a ver certas coisas que estão acontecendo na minha frente. Ou, esse ano eu estou com muita energia. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem muita energia, dá para ver. Porque você é ávida também, por isso que você está se propondo a fazer. Mas também tem que tomar cuidado, que às vezes é. Por exemplo, você já falou que está vendo Daniel P. Brown falar dos Vajrayana, você já leu o livro que eu te passei, vai fazer o curso de formação. Eu diria, massa, mas também, calma, Não, mas faça tem uma que ter digestão, né? Gira ali, exato. Tem que estudar parte por parte, enfim. E a concentração, a energia equilibrada é aquela energia boa, que você senta, se comprometeu 30 minutos, vai até o fim, consegue se manter no objeto, se distrai, retorna, enfim, tá tudo certo. A gente sabe quando a gente está com uma energia equilibrada, né? A gente se sente bem quando está com uma energia equilibrada. E a concentração é meio que um resultado natural dessa roda da energia. Se você tiver com muita concentração, nesse caso do fator, geralmente é esse lugar de você tá até concentrado, mas você tá tudo tenso, porque você tem muita energia no sistema. E se você está com baixa concentração, geralmente vem por causa de baixa energia. Se você está com pouca energia, você não vai conseguir manter a atenção plena nas narinas. Você vai ficar meio drowsiness. Não sei qual é a tradução de drowsiness. Sabe a tradução de drowsiness? Torpor, É torpor mesmo, né? Isso mesmo, né? Torpor. Eu lembro do Pokémon. Tinha lá drowsiness. Sei lá, um Pokémon dava um poder, e o outro ficava em drowsiness. Ficava meio tonto. Tontura, perfeito.
Então, a concentração a gente também tem que. Ela não pode ser muita e nem pouca. Porque se ela for muita, talvez você tá muito excitado, muita excitabilidade no sistema. Então tem que equilibrar. Eu diria que focando muito na energia, a concentração ela vai vir do jeito que a gente espera. E por último, o carroceiro é a atenção plena. O carroceiro é o principal de tudo. Você não consegue botar uma carroça para andar sem um carroceiro. Então a atenção plena é a lucidez, clareza, presença. Essa é a nossa capacidade mental que a gente ainda não sabe o quão valiosa é. Todos nós. A gente vai descobrir que a atenção plena é o valor da nossa vida quando a gente estiver, inclusive, envelhecendo e daí talvez começando a ficar meio lelé da cuca, né? Meio, como é que fala, velho? Gagás, né? Quando a gente vai perdendo essa lucidez. E hoje eu peguei o elevador com um senhorzinho, assim. Ele me deu o olho, deu pra ver. Ficava olhando fixadamente para um ponto, porque ele já não tem mais aquele tônus energético, aquela presença, aquela clareza, aquela lucidez. A boa notícia é que a gente pode treinar isso. Então, esse papo é pra gente ir atrás de desenvolver essas faculdades espirituais. O Dalai Lama tem 80 e poucos anos. O Dalai Lama consegue segurar ensinamento de 2, 3, 4 horas sobre aspectos tântricos muito avançados. Ele não consegue andar direito. As pessoas têm que ajudar ele a andar. Mas quando ele começa a falar ali, ele ainda tem lucidez. Por que será? Ele é o Dalai Lama, ele treina desde sempre essas questões. Então, a atenção plena, ela tem que estar equilibrada, mas eu diria que até o excesso dela é bom. Não diria que o excesso de atenção plena é bom. E a gente treina a atenção plena fazendo as práticas, eu diria assim, dicas, né? Você pode estar andando na rua, você deve ter visto lá o Daniel P. Brown falar nisso. Você pode ver que quando você está andando na rua, você está numa consciência individualizada. Todo o teu escopo de atenção está em você, no teu corpo, nos teus objetivos, nos teus pensamentos, nas tuas emoções. Tudo bem. Mas você pode brincar assim, peraí, eu vou sair de uma consciência individualizada para uma consciência globalizada. Que é quando você dá um toque na tua atenção e você reconhece que tudo que você enxerga lá no horizonte é você. É a tua própria extensão da tua consciência. É meio abstrato isso, mas faz sentido? Você tá tipo, não, eu, Lucas. Não, peraí, deixa eu respirar. Aí você olha e fala, nossa, tem um céu. Os tibetanos usam muito a alegoria do céu. A consciência é que nem um céu. Você olha e fala, nossa, tem um céu. Aí se você contemplar, depois do céu tem o universo. Nossa, e o universo ele não tem bordas. Nossa, e a minha consciência se estende até, porque ninguém nunca viu o universo fora de uma consciência. Já raciocinaram assim? A gente fala, não, tem galáxias lá pra lá, mas ninguém nunca viu uma galáxia fora desse corpo. Então, será que existe coisas fora da gente? Ou essas coisas que estão fora é justamente a gente? É justamente o nosso aparato de consciência renderizando isso aqui tudo. Eu vejo você dentro do meu aparato, você me vê dentro do seu aparato, e às vezes a gente está muito aqui no corpo, né? Apenas com atenção aqui. Então, que tal dar um toque de deixa eu deixar mais espaçosa essa consciência? Tá na fila do banco? Beleza. Mas, deixa eu visualizar que eu não estou num banco, eu estou num planeta que está numa galáxia e que a galáxia não tem bordas. Esses exercícios vai alargando o nosso senso de self, né? Nosso awareness, né, que fala, né? Nossa consciência. Então é uma dica valiosa, né? Outra coisa, tá no Uber, às vezes você não vai conseguir fazer o Anapana ali, né? Porque, sei lá, tá se mexendo. Mas você pode abrir tua consciência, assim, abrir tua atenção e perceber. Aqui no Uber eu estou escutando sons, eu estou vendo coisas, sabe? Fazer um scan para perceber os 6 portões de entrada em movimento, os 6 portões sensoriais em movimento. Aí você reconhece que o que você é não é só um corpo, só um pensamento, e sim os 6 portões sensoriais abertos em movimento. Aí também dá esse mindfulness maior. Porque através desse mindfulness maior, a gente vai lá ficar com raiva de alguém reagir, opa, tem a lucidez que diz, não reage, não precisa reagir.
Então, o carroceiro é crucial para que, né, a carroça ande no eixo, porque se você não tem atenção plena, você não vai reconhecer os jhanas que a gente está estudando, você não vai reconhecer aspectos não duais da tua consciência que estão aqui e agora acontecendo. Enfim, vamos ver aqui. Vai dar pra fazer. Nossa, pra caralho! Hã? Como é que não vai ficar empolgado? Isso é massa, né? Aí, ó, viu? Aí, a avidez, a avidez. É isso aí. Então, essas são as 5 faculdades. De novo, vocês podem usar no relato de vocês, tipo assim, Caio, essa semana eu tô com baixa energia. Ó, já ajuda a relatar, né? Minha prática tá assim porque eu tô com baixa energia. Ou Caio, essa semana eu me vi meio dogmática. Alguém veio falar sobre sobre o término de namoro e antes de escutar a pessoa eu já tava falando que ela tem que conhecer o Dharma budista. Opa, você tá meio, como é que é? Beata, né, que fala, né, sabe? Beata, né, que daí fica muito religiosa demais. Tem um minuto pra palavra É, do Buda. Ah, legal, amiga, mas vou te falar do Gautama, tá? O Gautama... Não, calma, peraí. Então a gente tem que estar atento a isso para se autodiagnosticar e são dicas valiosas para mim como professor, porque daí se o Lucas está lá sempre mal na napana dele, ele me dá um toque de um parâmetro de uma faculdade espiritual, eu já, não, Lucas, você não está funcionando a atenção contraída. Eu vou trabalhar com uma outra estratégia com você, vamos usar uma atenção expandida. Então eu preciso de informações para personalizar para vocês a prática. E vocês precisam dessas informações de hoje para vocês personalizarem a própria prática de vocês. Porque vocês já devem estar percebendo, né? Ao decorrer do processo, a gente vai entendendo como que eu respiro, se é sentado, se é deitado, se é de frente para a parede, se é com o incenso ligado ou não. Então a gente vai personalizando o nosso caminho, porque meditação não é uma receita pronta para tudo, né? Então, beleza. Então, essas são as faculdades espirituais, elas são bem importantes, principalmente no budismo clássico. Vamos fazer uma praticazinha, vamos fazer uns 10, vai fazer uns 10 minutinhos, 10, 15 de Anapana, só pra gente não dizer que a gente não praticou. Então, aliás, alguma dúvida, algum comentário nisso tudo? Não? Tudo certo? E a roda é a do. É. É assim, do corpo. Do corpo? Dificuldade do corpo? É. Tô com dores. Sim. Às vezes pode ser da E energia, aí? né? Asanas, né? Postura, se alongar antes, né? Ou só dançar muito, antes coloca uma música, dança. Distribui energia e senta em meditação. Isso pode ajudar bastante, né? Mas legal. Então tá. Então, palmas as mãos, sinal de oração. Vamos oferecer a nossa breve prática para todos os seres, que todos possam se beneficiar. Tomando refúgio no Buda, Dharma, Sangha. Vamos para o Anapana Sati, com calma, paciência e tranquilidade. Uma boa sessão e até daqui a pouco.
Relaxando o corpo, sentindo a mente. Inspira profundo pelas narinas. Exala. Mais uma vez. Exala. Inspira e segura. Palmas das mãos estão em direção ao centro do peito. E exala e faz uma reverência para quem sentou com você hoje. Inspira fora. Maravilha. Então, gente, pode abrir os olhos devagar. Essa aula hoje termina aqui, mas continuamos com a visão, com a atenção plena,